Seja bem-vindo à nossa sétima videoaula de HTML5. E nessa videoaula a gente estará vendo a tag div, tá? E para que serve? Vamos lá. Java navegador. Aplica o Notepad++. E aí a gente tem o nosso esqueleto do código. Aqui eu já deixei o link do CSS porque eu vou usar ele para demonstrar como é que funciona exatamente a tag div, ok? Vou deixar aqui. Então, tag div, tá? Vou copiar aqui, já vou colocar ali, já explico direitinho. Vamos lá. Prontinho. Aqui nós temos o nosso primeiro exemplo de div, ok? Então o que acontece? Pronto, identado o código. A div é como se fosse uma caixa, tá? Que a gente coloca no nosso código HTML. E dentro dela a gente coloca tudo que a gente quiser. Por exemplo, aqui eu botei um exemplo, ó, coluna 1, tá? E um texto. A gente poderia botar imagem, tabela, formulários que a gente vai ver na próxima aula. Qualquer coisa da estrutura da nossa página a gente pode colocar dentro da div. Inclusive outras divs. Tá? Ela tem, a gente abre a tag div e tem a correspondente fechamento também. Um detalhe que tem esse atributo id, tá? Esse id é a identificação dessa div. E como um id, ela não pode se repetir, ok? Então é única. Se colocar 10 divs na tela, todas as IDs têm que ser diferentes, ok? Vamos salvar e vamos dar uma olhada como é que fica. Pronto. Aqui a gente tem a nossa primeira div. O que acontece? Como a gente não tem a formatação dela no CSS, então ela fica assim. Por isso que eu vou usar o CSS para demonstrar, ok? Então aqui a gente está linkando o CSS. É que eu defini. Deixa eu só acertar coluna 1. Vou ver meu CSS aqui. Prontinho. Assim. Coluna 1, ground color. Vamos botar outra cor aqui. Yellow. Pronto. Certinho. A gente vai lá, atualiza. Pronto. Isso aqui seria uma div, uma caixa de texto, no caso, entendeu? Então, aí a gente pode ter várias divs na tela, onde a gente vai botar todas as informações que a gente quiser, ok? Vou voltar aqui e deixar por enquanto a gente não vai usar, vou colocar mais à frente quando botar os outros exemplos. Então, uma tela geralmente uma página geralmente de HTML, ela contém várias divs. E uma principal que a gente usa para organizar e centralizar tudo é a div container. Essa container ela vai ter o tamanho da tela, tá ok? Em questão de largura e em questão de altura ela vai ficar conforme o conteúdo que a gente colocar. E tudo que a gente for colocar dentro da tela, a gente coloca dentro dessa div container, ok? E aí a gente pega o resto dos exemplos aqui para ficar mais fácil de entender. Então, aqui. Tá. Então, geralmente uma página de HTML tem algumas divs, como essa div container que eu falei antes. Aí a gente tem a div topo. Geralmente ela leva o logo do site, alguma imagem, o nome do site. Depois disso a gente tem uma div corpo, onde a gente vai ter outras divs. Ou não precisa ter uma div corpo, mas terá divs como colunas, ou menus, ou
determinadas informações. Isso vai ficar a critério de quem estiver programando. Eu fiz aqui com uma div corpo, e dentro da div corpo eu tenho 3 colunas, tá? É uma coluna de esportes, uma coluna de notícias e uma coluna de entretenimento. E abaixo a coluna onde tem o nosso rodapé, ok? É onde ficam geralmente os direitos autorais e formas de contato. A gente salva aqui, vamos olhar lá como é que ficou. Prontinho. Então aqui tá uma série de divs. Então a gente tem aqui a div topo, a div corpo, no caso, e ela não vai aparecer, mas como a gente tem as divs coluna 1, 2 e 3 aqui dentro, né? São elas que aparecem. E a div rodapé. Sem a formatação do CSS, ela fica assim mesmo. E agora eu vou linkar o CSS para mostrar mais ou menos como é que ficaria depois de formatado isso. Então, vamos linkar o CSS. A gente abre lá e atualiza. Certo? Então aqui, ó, aonde está vermelho só aparece o container, porque eu defini no CSS para aparecer por enquanto só o container. Então o container tem a largura da tela, como eu expliquei, né, de lado a lado, e a altura que for necessária para que fique dentro todo o conteúdo, certo? Por isso que eu botei ela com um fundo de uma cor de fundo vermelha. Agora eu vou liberar o resto da configuração que eu já deixei pronta do CSS e vamos ver como é que fica quando ele estiver todo formatadinho, certo? Vamos lá, a gente atualiza, prontinho. Então aqui está a nossa primeira página, tá? E um exemplo, tudo isso aqui atrás dessa parte amarela, laranja e branco tem a nossa div container, tá? Ela está em vermelho, ela aparece no cantinho direito ali, como vocês podem notar. Então essa parte amarela seria o nosso topo, tá? Onde tem o logo do site, a imagem, o nome. E aí aqui nós temos no meio, a gente tem a div corpo, onde a gente tem a coluna 1, que é a coluna de esportes, a coluna 2, que é a de notícias, e a coluna 3, que é de entretenimento. E logo abaixo a gente tem o rodapé, ok? Que é onde consta direitos autorais e contato, certinho? Então, muito obrigado por assistir a mais essa aula. Eu espero que tenham gostado e espero que assistam a próxima aula.